Então vamos lá, vou falar aqui sobre a questão do anticristo e a forma como a humanidade alimenta essa egrégora. Então vamos lá, o anticristo, ele é uma questão muito antiga dentro desde o surgimento da humanidade. Porque o que é o anticristo? É a energia oposta ao bem maior, certo? Então vamos supor, desde a origem da humanidade, dentro do contexto que nós somos hoje, sapiens, certo? A humanidade ela vem permeando as frequências positivas e as frequências negativas. Então o que acontece? Os deuses eles tinham as duas polaridades, positivas e negativas. E você vai puxando tudo. A humanidade vem sempre trazendo um oposto até surgir as religiões modernas, certo? Que traz o contexto de Jesus, um exemplo aqui. Jesus, Lúcifer, certo? O Yin e o Yang, o bem e o mal, a luz e a treva. Só que vou fazer de uma forma resumida, porém objetiva aqui, para vocês entenderem. É, nós já tivemos inúmeras pessoas aqui encarnadas que, se a gente for parar para analisar, elas foram o próprio anticristo, né? Se você pega na Segunda Guerra Mundial, se você pega Alexandre o Grande, se você pega Gengis Khan, se você pega Mussolini e etc. Todos eles tentaram ser o anticristo. Então existem seres que se colocam como anticristo, aqueles que acham que são anticristo e aqueles que vão ser um possível anticristo. Só que o anticristo, ele é um anagrama. Então, o que é um anagrama? O anagrama é uma energia coletiva criada pela consciência humana. Quando a informação quântica ela nos conduz a dizer que e a crer que o nosso pensamento ele vai criar, ele vai gerar uma realidade, isso de forma coletiva tem um poder gigantesco. Então, o anticristo, assim como outros seres que algumas pessoas cultuam dentro do magismo aí, denominando não serem negativos, nem existem. Então, o anticristo, por exemplo, ele é uma energia coletiva alimentada por milênios, por eras, da mesma forma que a energia do Jesus Cristo é alimentada hoje por eras e foi alimentada antes dele surgir, modificando muitas vezes a personalidade que ele tinha. E quando ele em si apareceu, não tinha aquela personalidade, não tinha aquele jeito 100%, não é à toa que criou discórdia. E a mesma coisa é os anticristo, né? Nós tivemos, que nem eu trouxe esses exemplos aqui, o Hitler, por exemplo, Mussolini, etc. Gengis Khan, Alexandre o Grande e outros demais. E isso desde a época da Mesopotâmia. Só que na época da Mesopotâmia a coisa era mais antiga. Era mais antiga no sentido de informação. Um Deus era tanto um como o outro. O anticristo ou o Cristo, a depender do que você oferecia. E foram fazendo esse tipo de separação porque a separação ajuda a conquistar a consciência humana. Então, vamos lá. O anagrama. O anagrama, ele é uma energia coletiva, gerada e alimentada pela consciência humana para que ela continua existindo. Ela cria consciência e ela cria vontades perante aqueles que creem nela, acreditam nela. Então, o na minha visão, eu considero o anticristo muito mais ligado à própria Matrix, de como ela está moldada hoje em dia, do que de um ser específico. Para mim, o anticristo que vai vir, ele vai ser mais um escolhido para personificar a egrégora, o anagrama do anticristo. E a humanidade, ela tende a aceitar muito mais o negativo do que o positivo,
dentro do domínio. Eu creio que deve ser uma questão genética, deve ser uma questão é, programada dentro da psique humana, algo do tipo assim, para aceitar tanto a questão de aceitar sofrer e certas coisas assim, sabe? Tanto que o que eu tô falando é tão coerente, sem querer me achar aqui, porque o que acontece com as pessoas aí que lidam nesse meio esotérico, esse meio magístico, quântico, ou sei lá, de teoria da conspiração? Eles ficam juntando vários textos, né, inclusive os textos bíblicos, para poderem formular uma contextualização que dê a entender que o anticristo é literalmente um ser específico, o próprio Lúcifer, que ainda tratam Lúcifer de forma errada. Então, eles juntam vários textos de civilizações às vezes totalmente diferentes. Porque o que acontece? Na época lá atrás, né, antes de Cristo, por exemplo, as civilizações eram pequenas. Então o anticristo para eles era um cara local, era uma lenda, era uma história, e o outro a mesma coisa. Porque o anticristo ele segue uma linha muito parecida um do outro. É sempre dominar, fazer o mal, iludir, mentir. É sempre essa mesma linha. Porque o mal ele é inteligente até certo ponto, mas a humanidade ela é muito fácil de ser enganada, certo? Então a própria Matrix, o próprio sistema é um sistema de anticristo. Se a gente for parar para perceber como que a humanidade está evoluindo, como que as coisas estão hoje em dia, como é que as pessoas estão olhando as suas famílias, como que as pessoas estão observando a si próprias, o respeito com o próximo, né? Então assim, personificar o anticristo é só uma maneira de iludir ainda mais a humanidade. O anticristo está vivendo o tempo todo, da mesma forma o próprio Cristo. Quem escolhe, quem opta viver o Cristo ou o anticristo é a humanidade. Quando eu digo o Cristo, não é Jesus, não é, e quando eu digo o anticristo, não é Lúcifer. Eu digo algo muito maior. É o anticristo cósmico e o Cristo cósmico. Então a humanidade precisa decidir, as pessoas precisam decidir. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com dogma, não tem nada a ver com nada. A humanidade precisa decidir o que ela quer. Isso de forma individual para depois ficar coletivo. As pessoas têm a tendência de muito maior de aceitar o mal, provar o mal. Então, até no meio esotérico, no meio quântico, no meio magístico, tudo buscam sempre trazer visibilidade através de conversa fiada, de conversa sem lógica, de conversa sem sentido muitas vezes, para ter razão. Ficar dando força para anticristo, ficar dando força para esse tipo de coisa. A gente tem que alimentar coisas positivas. Não que essa informação seja bloqueada para as pessoas não saberem, não é isso. Mas também trazer outros tipos de foco, trazer outros tipos de visões para você ter um caminho a seguir, para você saber se discernir, escolher o que você quer para sua vida. Então, não somente focar em coisas ruins, sabe? Então, assim, o anticristo ele sempre existiu e sempre vai existir, da mesma forma que o Cristo, porque eles não são seres, eles são energias, eles são essências que nós aqui temos o poder para escolher em qual seguir. Se de repente surgir um anticristo personificado, as pessoas vão seguir por escolha. Ele vai oferecer facilidades, da mesma forma que tem como escolher o Cristo. Então o anticristo vai oferecer facilidades para depois destruir. E nós já conhecemos essa história. Todos fazem a mesma coisa. Os políticos fazem isso. Então, tem um monte de anticristo aí.